Com 32 clubes, o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil será nesta segunda-feira às 15 horas na sede da CBF no Rio de Janeiro. Ao todo vão ser 16 confrontos de ida e volta. Das fases iniciais do torneio, 20 classificados avançaram. Nesta fase, 12 clubes vão estrear, 9 deles os representantes brasileiros na Libertadores: América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. O Remo, campeão do Norte, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Botafogo, campeão da Série B, também entram nesta fase. Os potes do sorteio consideram o ranking de clubes da CBF. As equipes do pote 1 vão enfrentar as do pote 2. Segundo o regulamento, se houver uma vitória para cada lado, o saldo de gols será o critério de desempate, sem gol qualificado fora de casa. E de acordo com o ranking da CBF, o São Paulo está no pote 1, ocupando a 6ª posição. Você poderá acompanhar o sorteio pela CBF TV, pelo Sport TV e também pelo TikTok. O São Paulo continua vivo na busca pelo seu segundo título consecutivo no Campeonato Paulista. No Morumbi lotado com quase 54 mil torcedores, o tricolor venceu o Corinthians por 2-1 na tarde de domingo pelo jogo único da semifinal e vai reencontrar o Palmeiras na final, mesmo adversário de 2021, quando o São Paulo encerrou um jejum de 8 anos sem títulos. Os gols da vitória foram de Wellington no primeiro tempo e Alisson no segundo. Na reta final, Jô diminuiu após falha de Jandrei na saída de bola, mas não conseguiu fazer o Corinthians reagir. São Paulo e Palmeiras vão decidir o título paulista em 2 jogos. O primeiro no Morumbi no meio da semana e o segundo comando do Palmeiras no fim de semana. Qualquer empate na soma dos 2 resultados leva a decisão para os pênaltis. O São Paulo conseguiu eliminar o Corinthians em um mata-mata depois de 22 anos. A última vez que isso aconteceu foi também em uma semifinal de Campeonato Paulista em 2000. Depois disso, foram 9 decisões eliminatórias, todas a favor do Corinthians. Desta vez, porém, a história foi diferente e o tricolor está na final. Antes do majestoso decisivo no Campeonato Paulista de Futebol, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no NBB, Novo Basquete Brasil, no ginásio do Morumbi. O tricolor levou a melhor e venceu o alvinegro por 88-67. Agora são 10 jogos contra o rival, desde o retorno do São Paulo ao esporte em 2019 e 100% de aproveitamento do tricolor. Os destaques da partida foram Caboclo, 22 pontos, 11 rebotes e 3 assistências, Tirone, 15 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, e Marquinhos, 15 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. O São Paulo dominou praticamente o jogo inteiro, sempre ficando em vantagem no marcador. No último quarto, o Corinthians reagiu, venceu por 21-15, mas não conseguiu evitar a derrota. Estou devendo algumas informações a vocês, então bora atualizar. O balanço financeiro de 2021 do São Paulo foi aprovado na sexta-feira pelo Conselho Deliberativo do clube. Foram 169 votos favoráveis, 74,78%, 56 desfavoráveis, 24,78% e uma abstenção, 0,44%. A reunião dos conselheiros começou na última quinta-feira, no Salão Nobre do Morumbi. Os membros poderiam votar até o fim da tarde de sexta-feira, por intermédio de um sistema eletrônico. O São Paulo apresentou um déficit de R$ 106 milhões em 2021. O número deve fazer a dívida do clube ultrapassar os R$ 700 milhões. Segundo posição da diretoria, o déficit se deu por uma estratégia de manutenção de jovens como Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, a fim de provocar ganho esportivo e uma valorização ainda maior dos garotos. Gabriel Sara recebeu recentemente uma proposta de mais de R$ 50 milhões do futebol dos Estados Unidos, enquanto Rodrigo Nestor foi procurado por Dínamo de Kiev e Botafogo, sondado com valor na casa dos R$ 26 milhões. A votação, encerrada na sexta-feira, exibiu um aumento de votos da situação na comparação com a eleição de 2020.
Na época, Júlio Casares recebeu 155 votos para vencer a eleição contra Roberto Natel, 78. O São Paulo tem até o fim de abril para divulgar o documento completo na página de transparência, localizada no site oficial São Paulino. A Conmebol divulgou no sábado as datas dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As partidas vão acontecer entre os dias 5 de abril e 26 de maio. A tabela do São Paulo no grupo D ficou da seguinte forma: no dia 7/4, às 21h30, Ayacucho do Peru versus São Paulo. No dia 14/4, às 19h15, São Paulo versus o Everton do Chile. Dia 28/4, às 19h15, Jorge Wisterman, da Bolívia, versus São Paulo. Dia 4/5, às 19h15, Everton versus São Paulo. Dia 19/5, às 21h30, São Paulo versus Jorge Wisterman. E no dia 25/5, às 19h15, São Paulo versus Ayacucho. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!